Boa noite a todos e a todas. A Universidade Católica de Pernambuco tem a honra de receber hoje o jornalista pernambucano Gerson Camarote, ex-aluno do curso de jornalismo da Unicap, formado em 1995. Nascido no Recife em 1973, ele passou pelas redações mais importantes do país. O início da carreira se deu ainda quando ele era estudante. De 1992 a 1993, foi repórter freelance da Veja, atuando em suplementos e na sucursal da revista aqui em Pernambuco. Em 1994, trabalhou na rádio CBN Recife. Um ano depois, atuou na Rede Globo Nordeste e Diário de Pernambuco. Entre 96 e 97, já como profissional, trabalhou na Veja, em Brasília. Em 98, no Correio Brasiliense. Foi repórter especial e colunista interino. Como colunista e repórter especial, foi para o estado de São Paulo, onde permaneceu até o ano de 2001. Entre 2001 e 2003, foi editor da revista Época, seguindo para o jornal O Globo, atuando como repórter especial de política, até o ano de 2012, quando passou a se dedicar exclusivamente à função de comentarista político da Globo News, na qual já trabalhava há 4 anos. Neste período, ele lançou o blog do Camarote pelo portal G1. Entre os seus trabalhos de destaque, o documentário Morte e Vida Severina, 40 anos depois, uma visão jornalística. Isso foi em 1995. Esse trabalho ele entrevistou o poeta João Cabral de Melo Neto. Esse trabalho marcou também a conclusão do curso de jornalismo aqui na Católica, trabalho este orientado pela professora Marinita Neves. Publicou o livro Memorial do Escândalo da Geração Editorial, em parceria com Bernardo de la Penha, também de O Globo na época. A obra revela os bastidores do escândalo do Mensalão em 2005. É autor do estudo Estratégia Política da Santa Sé para a Reaproximação da Igreja na América Latina, produzido em 2008 para a conclusão do curso de pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Durante a Jornada Mundial da Juventude, em julho deste ano, no Rio de Janeiro, Camarote conseguiu uma entrevista exclusiva com o Papa Francisco, a primeira concedida pelo Sumo Pontífice desde que ele foi escolhido no conclave para suceder Bento XVI. A entrevista teve repercussão mundial. E é para conversar sobre este e outros assuntos que eu o convido agora, Gerson Camarote. E para dar as boas-vindas e participar da conversa com o Camarote, eu convido agora o presidente da Federação Internacional das Universidades Católicas e reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. É uma grande alegria, mas também uma grande emoção, Gerson, sempre será uma alegria receber um ex-aluno da casa, alguém que passou por essa casa, porque ninguém passa por aqui sem deixar algo de si e sem levar muito de nós aonde vai. Então, a nossa alegria é redobrada e ela terá direito, você nos concede o direito de algumas emoções e participar conosco desse momento em que nós o recebemos aqui. Esse mês a gente está celebrando o aniversário da Universidade Católica e nós recontamos o nosso tempo e estamos contando 70 anos do início das primeiras faculdades que deram origem à universidade. Então, há 7 décadas, nós estamos construindo essa universidade e cada pessoa não é uma pedra, mas é uma peça importante nessa construção. Não é fácil dizer algumas palavras de abertura e traduzir a importância desse momento para todos nós, sem roubar o tempo que deve ser o seu. Creio que
Alguns aceitaram o convite pela notoriedade do profissional que você é. Outros estão aqui orgulhosos porque foram seus professores, colegas, ex-alunos, são estudantes dessa universidade que é também a sua. Outros ainda estão aqui identificados com as cores alvirrubras da qual você é apaixonado. É claro que os aplausos são parciais, mas isso também faz parte da acolhida. Muitos estão curiosos e felizes para escutar o primeiro jornalista do mundo a entrevistar um Papa com exclusividade e descobrir alguns segredos dos segredos do conclave. Todos estamos, sem dúvida, realizados por mais este pioneirismo pernambucano. No entanto, apesar de tantas motivações diferentes, motivações que nos reúnem aqui, existe uma que é para nós fundamental, a saber, o pernambucano, o ex-aluno da Católica e o excelente jornalista que você é, revelam valores importantes para todos nós. Estimado Gerson, o compromisso com a verdade, a sensibilidade diante dos grandes sofrimentos humanos e a maneira de enfrentar e vencer os desafios são algumas de suas qualidades de vida comprovadas no tempo. Qualidades que se identificam profundamente com a nossa comunidade universitária. Afinal, na Católica de Pernambuco, a busca da excelência acadêmica tem como fim último a excelência humana. Sinta-se em casa. Pessoal, é o seguinte, a dinâmica da conversa de hoje vai ser a seguinte: Camarote fará suas considerações iniciais e logo depois abriremos para as perguntas do público. Lembrando que as perguntas do público devem ser feitas somente por escrito e entregues a representantes da organização do evento que estarão circulando pelo auditório. Depois da entrevista, Camarote vai participar de uma sessão de autógrafos do livro Segredos do Conclave no salão receptivo, que fica logo depois da saída deste auditório no espaço de vidro do nosso lado esquerdo. Nesse momento eu passo a palavra então para ele, Camarote. Eu estou em casa, eu estou um pouco nervoso, estou muito emocionado, mas eu estou em casa, muito obrigado. A Católica é minha casa. Mais do que isso, eu falei já para todo mundo aqui que sabe, eu fui aluno bolsista aqui. A universidade apostou muito em mim num momento de adversidade da minha vida. Então, eu sou muito grato. Eu estava conversando esses dias com... Depois foi professor, mas na época era meu amigo, foi presidente do Sindicato de Jornalistas aqui, Evaldo Costa. Ele estava falando da... a Universidade Católica de Pernambuco é uma escola de jornalistas. Uma escola que tem muita tradição. E eu me reconheço nos jornalistas em que eu sempre me inspirei e que eles vieram daqui. Eu poderia citar vários, eu não vou citar, para não ser até, não é correto, porque eu teria que citar todos que eu admiro, mas eu me lembro muito que eu chegava ali no bloco lá de jornalismo e ficava olhando aquelas placas de... Estava falando com você, não sei se foi com o Paulinho ou com o Evaldo, mas eu ficava admirado. Isso é 92. Os nomes que já tinham passado pela Universidade Católica de Pernambuco, que estavam na imprensa nacional, ou com grande destaque aqui na imprensa de Pernambuco, e nomes que eu admiro até hoje. E mais do que isso, existe uma coerência de pensamento, por isso que eu acho que é uma escola.
na abordagem dos temas, na seriedade da abordagem dos temas, na questão ética, nos assuntos também. Então você tem uma coerência de pensamento, o que é notícia, e mais do que isso, saber dar importância em alguns temas. E aí eu chego no tema do celularzinho tocou. Aí eu chego no tema que é o tema aqui dessa conversa nossa, que é a cobertura do conclave, que é a cobertura, a entrevista com o Papa Francisco. É um tema que não me era estranho, nunca me foi estranho esse tema. Quem vive em Pernambuco jamais teria esse estranhamento, né? Quem cresceu com a igreja aqui de Dom Helder, todo mundo aqui presente aqui, não tem como ser um tema estranho. Primeiro, Dom foi um grande nome aqui da cultura pernambucana nos anos 70, anos 80, anos 90. E vai continuar influenciando, eu acho, que gerações e gerações de pernambucanos. É muito impressionante eu conversando, sempre que eu converso com... A gente estava conversando ontem à noite no jantar, sempre que eu converso com um cardeal da América Latina, não brasileiro, e quando falo que sou de Recife, mas é imediato, um encantamento, porque vários não conheceram Dom Helder. E a curiosidade, a admiração, é impressionante, é impressionante. No início da minha profissão, ainda adolescente, antes de ser profissional, no início da minha profissão, a Igreja de Pernambuco vive um momento muito crítico, que era a saída de Dom e a entrada de Dom José Cardoso Sobrinho. E eu não vou contar a história porque todo mundo conhece aqui mais do que ninguém, mas também era um tema jornalístico forte. E eu tive muita intimidade com esse tema. Em 2005, com a morte do Papa Wojtyła, eu já estava na cobertura política há anos lá em Brasília. E o assunto da cobertura política, ele deixou de ser importante, passou a ser periférico durante um mês. E todo mundo só estava de olho em Roma, o que estava acontecendo em Roma. E a preparação, primeiro a própria morte do Papa Wojtyła, e depois a preparação para o conclave, que a eleição é secreta, que existe, que tem é cercado de mistério, que é um desafio para qualquer jornalista, ainda mais um jornalista que cobre a eleição. E eu não estava lá, e aquilo me deu uma frustração enorme como profissional. Então, desde daquele momento eu comecei a me preparar, a retomar esses contatos, a avançar nesses contatos, porque agora não era mais uma cobertura só de Pernambuco, era uma cobertura que eu tinha que ter contatos da igreja em todo o Brasil. Nesse período, eu já, correndo atrás, eu consigo resgatar uma versão, porque você tem que falar que é uma versão, porque é a versão de um dos cardeais que me contou de forma reservada o que tinha acontecido no conclave do Ratzinger e que acaba colocando um novo ponto de vista, um novo olhar sobre o que foi o conclave do Papa Ratzinger. Teve uma grande repercussão em vários jornais da Itália, da Espanha, França, da América Latina toda, e a partir dali passou a ser um tema paralelo na minha cobertura. De fato, quando a gente fala de cobertura de
conclave, professor de igreja, às vezes passa muito tempo e ninguém se interessa sobre o tema, ele deixa de ser notícia nos jornais. Mas foi ali um trabalho de muita dedicação mesmo. E como eu falei, o fato de conhecer, ter intimidade com o tema me ajudou muito. A vivência aqui de Pernambuco me ajudou muito, do ponto de vista jornalístico. E quando eu estava me preparando para cobrir a jornada, quando a jornada foi decidida no Rio de Janeiro, eu comecei a me preparar para cobrir. Para ter, se alguém imaginar que eu ia entrevistar o Papa, eu não imaginava. É sonho de qualquer jornalista. De qualquer jornalista mesmo. Mas é algo muito remoto, né? Algo muito remoto. Eu me preparando para a jornada, em fevereiro tem a renúncia. Muita gente da própria Globo News e Rede Globo, uma surpresa muito grande com a profundidade que eu tinha no tema e os contatos que eu tinha. Imediatamente, quando é anunciada a renúncia, eu já estava lá, passei o dia todo, na segunda-feira de carnaval, comecei de manhã cedo e fui até o último telejornal da Globo News, apurando nos intervalos, produzindo programas especiais para o dia e fazendo comentários ao vivo. E a partir dali não parou mais. Viajei o Brasil para conversar com cardeais que iriam participar do conclave, então eu fiz o meu pré-conclave aqui no Brasil. Na sequência, a Globo News conseguiu perceber algo que os jornalistas que cobrem um tema em Roma, que são candidatos como vaticanistas, eles não conseguiram ver que existia uma candidatura forte dos cardeais da América Latina e que começava a ganhar força e corpo essa candidatura com os cardeais da África e da Ásia. Passou batida, a Globo News deu isso com destaque, e mostrando também que a candidatura do cardeal brasileiro Odilo Scherer já tinha praticamente morrido e perdia força com velocidade. E eu estava conversando ontem com o padre Pedro e eu falava assim, eu dei a notícia pensando, eu dei inclusive com muita pressa a notícia, porque eu achava que no outro dia ia estar em todos os jornais italianos. Porque lógico, eu estava apurando, todo mundo estava apurando também essa história. E quando eu vi no outro dia, eu fiquei meio surpreso, preocupado, ou eu dei um grande furo ou eu dei uma grande barriga, que é um jargão que a gente usa. Furo é quem dá uma notícia exclusiva para o jornalista. Quem estudar aquele jornalista conhece bem o tema. E barriga é quem dá uma notícia falsa. E começou o conclave, ninguém deu. Na quarta-feira de manhã, os jornais vão dar essa candidatura, porque todo mundo vai começar a vazar. Quem estava entrando no conclave iria falar, não, ninguém deu essa candidatura do Papa Bergoglio, então cardeal Jorge Mário Bergoglio, na quarta-feira, dia 13. E quando sai a notícia, eu fico até muito emocionado. Estava eu e Marco Antônio Gonçalves, um grande cinegrafista, um grande professor, porque minha experiência maior, de fato, é com jornalismo de texto, então, algumas linguagens, até hoje eu não domino bem de televisão. Tento me superar principalmente com a notícia. E fico emocionado quando sai o nome do Bergoglio. E todo mundo, eu comemorando com o Marcão, e todo mundo surpreso, porque ninguém sabia ao redor quem era Bergoglio, e todo mundo, quem estava ali no meu círculo ali, que é um microcírculo dentro da Praça de São Pedro, me questionava quem é, mas quem é. E depois a gente começou a dar todos os bastidores, eu já estava apurando antes os bastidores da candidatura. Então eu saí na frente, inclusive, com notícias ao vivo e no blog.
vários detalhes assim em sequência. Quem resgatar no blog pode acompanhar isso. Detalhes do que tinha sido aquele conclave. E logo depois também conversei, tive na Casa Santa Marta logo na sequência, 2 vezes na Casa Santa Marta, inclusive uma noite que um cardeal me levou lá para conhecer. Entrei lá dentro do Vaticano, uma coisa muito bonita. Você entrar naqueles. Eu nunca tinha entrado à noite no túnel, e eu fiquei muito impactado mesmo ali, anos e anos de história, né? Túneis medievais. Bem, na sequência, aí eu já vinha a Jornada Mundial da Juventude. Eu comecei a me preparar para a jornada. Eu digo, olha, a primeira viagem internacional do Papa para o Brasil é um Papa latino-americano. Tem que tentar. Eu fui fechando aos poucos a minha estratégia. O livro Segredos do Conclave faz parte dessa estratégia. O livro Segredos do Conclave faz sim parte dessa estratégia. Eu já tinha muito conhecimento do tema, tinha um gancho factual que era o conclave, e tinha um trabalho, assim, uma pesquisa com entrevistas, com bastidores, de anos, um material muito rico acumulado. E é isso que eu coloco em cada capítulo. Então tem um enfoque no livro sobre, primeiro, lógico, o conclave, o significado da renúncia. O livro, o enfrentamento do populismo pela Igreja aqui na América Latina e de governos com perfil autoritário. Isso fica muito claro, eu vejo agora na escolha do Múncio da Venezuela, que enfrentou esse problema de perto em Caracas, ao lado lá do cardeal Rosa. Eu acho que também é uma visão nessa linha, se você pegar um viés político, porque a escolha do Múncio da Venezuela. O livro vai. A Igreja no Brasil, o conclave do Ratzinger eu coloco também com destaque no livro. A Igreja no Brasil, o significado de Aparecida. Enfim, é um livro que aborda aspectos diversos da Igreja em Roma, na América Latina e no Brasil. E depois aí eu uso no final só uma análise weberiana, que fez, entre outros livros, sobre um grande, talvez, para mim, um dos principais pensadores da ciência política, e ele pensou várias áreas, e ele também se aprofunda muito na sociologia da religião. Então eu enxuguei um estudo que eu tinha feito, mas muito, tentei ser um pouco didático, já que era um livro mais para não assustar, mas eu tentei introduzir alguma coisa sobre o tema. Então está lá como um pós-fácil. Uma honra, um prazer enorme o mestre Ariano Suassuna ter feito o prefácio, uma delicadeza, uma gentileza, de uma amizade enorme mesmo. O Papa Francisco, eu tinha feito. Eu não vou conseguir falar o que eu quero falar, então eu vou passar por cima, porque senão eu me emociono muito. Mas, entre as estratégias, eu estava falando da existência desse livro. E tinha que chegar esse livro ao Papa, não adiantava escrever, publicar, editar, uma confusão danada com a editora para estar no prazo, escolher a editora que teria capacidade para fazer uma boa edição no prazo certo, é muito difícil.
Era uma maratona fazer isso. Eu escrevi o livro em um mês. E o processo de edição, eu pressionei muito para acompanhar, para saber que ia sair antes do Papa. Eles me garantiam que saía esse livro em junho. Saiu na véspera mesmo do Papa chegar. Eu consegui 10 exemplares e fui para o Rio de Janeiro para fazer contatos, para entregar o livro, para que o livro chegasse ao Papa. Porque os contatos eu já tinha, na verdade. Mas era preciso que chegasse no Papa, no quarto do Papa. O Papa estava recebendo, imagina, no Brasil, dezenas de presentes. E eu tive que descobrir quem ia cuidar dos presentes do Papa. Descobri. Eu vou falar cada coisa que... Enfim, cheguei no bispo auxiliar que cuidaria dos presentes do Papa. Já conhecia, por sorte, quando ele foi escolhido o responsável, já tinha muita intimidade. E ele me deu esse presente de deixar o meu presente com o Papa. E eu fiz uma dedicatória, aliás, na última página do livro, da primeira edição, tirando o pós-fácil, eu faço uma lembrança do que era a minha visão quando eu tinha conhecido o cardeal Bergoglio, que lógico, rapidamente, lógico que ele não lembrava de tantos jornalistas que abordaram ele em Aparecida. A lembrança que eu tinha dele, ele tem algo místico que me lembrava muito Dom Helder. E eu coloco isso na dedicatória. E ele me lembrava muito o bispo da minha cidade, o arcebispo Dom Helder Câmara. E aquela coisa mística, aquela coisa da simplicidade, e eu coloco isso na dedicatória que eu tinha deixado no quarto dele. E eu deixei não, né? Não vou falar o bispo para não criar constantemente ao bispo. Eu posso falar que é o bispo auxiliar, que tem mais uns 7, 8 lá no Rio de Janeiro, então posso dizer que é um bispo auxiliar. Eu sinceramente achava que jamais chegaria nas mãos do Papa esse livro. Eu tinha certeza que não ia chegar, mas eu estava tentando várias estratégias, essa era uma delas. E quando eu recebo, os caminhos foram vários. Se perguntar quem foi a pessoa, Dona Ani disse que o intercessor foi Dona Helder Câmara, mas eu não. Foram várias as pessoas que me ajudaram fisicamente, né? Mas Dom Helder foi o intercessor, de fato. Se Dona Ani falou é porque foi, né? Dona Ani tem uma grande admiração. A primeira vez que eu fui visitar o Palácio São Joaquim, quando ele já estava, aí ele me levou lá para a sala onde foi fundada a CNBB. E fiquei muito emocionado, imagina. Foi fundada, eu estava olhando uma nota aqui, Dom Helder fundou a CNBB aqui. E está toda reformada, agora está uma beleza. Acho que vale a pena quem puder ir lá passar no Rio de Janeiro e olhar, e quem tem uma relação com a história da igreja, independente da religião, acho que vale a pena ver a história do Brasil, está ali sendo escrita ali no Palácio São Joaquim. E quando eu recebi, já era quinta de madrugada, quando eu recebi, eu acordava muito cedo para trocar mensagens, conversar, ligar, para falar com cardeais, com bispos, para saber como é que estava a cobertura. E estava achando que estava tentando, fui para a sacristia, estava de Aparecida, entrei lá no Damasceno, conversando com os cardeais e revendo alguns cardeais que não são os cardeais brasileiros que estavam lá, inclusive o cardeal Tarcísio Bertoni, que foi anunciado agora que está deixando a Secretaria de Estado. E fiz matérias ótimas, eu estava com um bom acesso na cobertura. Eu faço a linguagem com celular também, é uma linguagem nova. Eu entro onde uma câmera normal não consegue entrar, porque eu saio do meu celular e faço e começo a ver o que está acontecendo. E eu estava feliz com a cobertura, mas eu já estava achando que estava tentando. Até que eu recebi a mensagenzinha na madrugada de quinta-feira. Então essa entrevista foi realizada, ela não é um esforço de
ali daquela semana, de 2 semanas. Naquela semana eu estava dormindo 22 horas, eu dormia 2 horas por noite. No conclave também. Tinha que dormir só para saber que descansar um pouco o corpo. Mas é normal, o jornalista fica muito acelerado nessas coberturas, né? E tem muita adrenalina mesmo. Enfim, quando eu recebi, ainda estava com medo, teve alguns probleminhas antes da entrevista acontecer, mas a entrevista, de fato, quando terminou a entrevista, eu tive a noção mais exata da importância também do livro. E que aquela estratégia tinha dado certo. Aí eu dou um novo exemplar para o Papa, faço uma nova dedicatória para o Papa, e aí mais inspirada, eu acho, e aí eu volto a falar de João Helder, eu tento explicar e ele falou, leu, e só leu. E como se estivesse concordando com tudo. Aí eu vou tentar explicar o que é o livro, eu falo, não, já estou lendo. E aí ele faz a brincadeira que a editora botou agora nessa segunda edição, que está na 4ª capa. Enfim, acho que vale a pena a gente olhar um pouco a entrevista, para o trecho da entrevista, ninguém precisa ver tudo isso. Acho que foram pequenos trechos. Se tiver grande, a gente só mostra um trecho e continua. Santo Padre, no Brasil, o senhor utilizou ao chegar e continua utilizando um carro modelo muito simples. Há notícias que o senhor, inclusive, condenou padres que usavam carros de luxo pelo mundo. Eu queria saber, o senhor, inclusive, optou por morar na Casa Santa Marta. Essa sua simplicidade é uma nova determinação a ser seguida por padres, por bispos e por cardeais? El auto que yo uso aquí es muy parecido al que estoy usando en Roma. Sencillo, que puede tener un empleado normal. En eso siento que tenemos que dar testimonio de cierta simplicidad, incluso diría de pobreza. Nuestro pueblo exige pobreza a los sacerdotes. Le exige en el buen sentido, digo, nos pide eso. En nuestro pueblo le ofende mucho el corazón cuando ve que los que estamos consagrados estamos apegados al dinero, ¿no? Eso es malo. Y realmente no es un buen ejemplo que un sacerdote tenga un auto último modelo de marca, ¿no? Yo creo que, se lo digo a los párrocos, en Buenos Aires se lo decía siempre, es necesario que el cura tenga una máquina, un carro, un auto. Es necesario. Porque en la parroquia hay 1000 cosas que hacer, tiene que moverse. Pero que sea un auto modesto, ¿no? Eso respecto al auto. Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta, no fue tanto por razones de simplicidad, porque el apartamento papal es grande, pero no es lujoso. Pero mi opción por quedarme en Santa Marta fue por mi modo de ser. Yo no puedo vivir solo, no puedo vivir encerrado, yo necesito contacto con la gente. Entonces, suelo explicitarlo así. Yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me hace bien. Y también por razones de pobreza, porque si no hubiera tenido que pagar en psiquiatras mucha plata. Y entonces no es bueno eso. No, es por estar con la gente. Y Santa Marta es una casa de huéspedes. Viven unos 40 entre obispos y sacerdotes que trabajan en la Santa Sede. Tiene 130 piezas más o menos. Y sacerdotes y obispos y cardenales y laicos, huéspedes en Roma, habitan ahí. Yo como en el comedor común de todos. Desayuno, almuerzo y cena lo tengo allí.
Y uno siempre encuentra gente distinta, ¿no? Y eso a mí me hace bien. Sí, hay que ser las razones. Y ahora, la regla general. Creo que Dios nos pide en este momento mayor simplicidad. Es una cosa interior que a la Iglesia lo pide. Eu vejo um paralelo, nossa, com essa simplicidade. A gente esteve aqui na igreja nossa aqui e sabe muito bem o exemplo de simplicidade que a gente viu aqui em Pernambuco, né? Não precisa dizer que, para mim, o paralelo é absoluto. O que ele fala é o que a gente vê aqui em Pernambuco no Helder Câmara. Eu não tenho a menor dúvida esse paralelo, acho que de exemplo concreto, né, da simplicidade. A igreja, que é o que ele tenta passar, né? Eu estou falando como um jornalista olhando as palavras do Papa Francisco. Ele dá exemplos, eu acho que ele está tentando mudar a igreja. Se vai conseguir, não sei. Agora ele faz coisas, alguns gestos concretos, de exemplo pessoal que ele tenta dar. Ele está mudando a legislação do Vaticano. Ele está mudando, inclusive, uma comissão agora para a questão da Cúria Romana, para modificar a estrutura. Ele já mudou coisas na legislação, inclusive no Código Canônico, recentemente, e algumas medidas que já foram anunciadas, e agora começa a mudar pessoas também. O primeiro foi o cardeal Tarcísio Bertone. E a gente estava conversando ontem, eu e o padre Pedro, e eu não vejo, porque existe um correto e um incorreto dentro da Cúria Romana. Existem estilos. Agora ele está tentando, o Papa Francisco, impor o estilo dele. Não será fácil. Não será fácil. É muito difícil. É muito difícil mudar a cultura da Cúria e é muito difícil mudar a cultura de várias dioceses. Não será uma tarefa fácil. Não achar que vai, porque o Papa chegou e agora está tudo resolvido. Acho que não. É o início do problema. Às vezes um bom problema dependendo do ponto de vista. Mas ele dá o exemplo pessoal. Então, acho que as pessoas lá percebam, a Cúria Romana está muito assustada com o que está acontecendo. Eu percebi muito isso aqui no Brasil. Eles não entendem o que o Papa Francisco deseja. Então, aqueles funcionários da Cúria e que estão há anos e anos ali com um método e que já se acostumaram com uma tradição secular ou milenar, as coisas estão mudando no Vaticano e na Cúria Romana. O Santo Padre, quando o senhor chegou ao Rio de Janeiro, houve falhas na segurança. Inclusive ali o seu carro foi ali levado para o meio da multidão. O Papa Francisco ficou com medo? Qual foi o seu sentimento naquele momento? Yo no tengo miedo. Soy inconsciente, pero no tengo miedo. Sé que nadie se muere en la víspera. Cuando me toque, lo que Dios permita, será. Pero antes de viajar, fui a ver el Papamóvil, que tenía que venir acá. Y estaba con vidrios, todo. Si usted va a ver a alguien que quiere mucho, amigos, con ganas de comunicarse, ¿usted los va a visitar dentro de una caja de vidrio? No. Yo no puedo venir a ver a este pueblo que tiene un gran corazón detrás de una caja de vidrio. Y en este auto, cuando voy por la calle, bajo el vidrio para poder sacar la mano y saludar. Es decir, o todo o nada. O uno hace el viaje como lo tiene que hacer, con comunicación humana, o no lo hace. Pero comunicación a media no hace bien.
yo agradezco, y tengo que en este punto quiero ser muy claro, agradezco a la seguridad del Vaticano, cómo han preparado esto, el celo que tienen, y agradezco a la seguridad del Brasil. Agradezco muchísimo, porque acá también me cuidan y quieren que no haya ninguna cosa desagradable. Puede suceder que alguien me dé una trompada, o puede suceder. O sea, las dos seguridades han trabajado muy bien, pero las dos saben que yo soy un indisciplinado en ese aspecto, pero no por jugarla de enfant terrible, no, sino porque simplemente vengo a visitar gente y quiero tratarla como gente, tocarla. A gente vê muito o Papa Pastor, né? Eu acho que é momento que ele se coloca como pastor, que eu acho que era o que a igreja, pelo menos esses cardeais, que eu chamo de cardeais periféricos, se é que pode chamar de cardeal periférico, mas eu classificaria dessa forma do ponto de vista jornalístico, estavam em busca de um Papa Pastor. E aí ele mostra claramente que é um Papa Pastor, e que tem experiência pastoral e que gosta de tocar, de ser tocado, de ter esse contato pessoal. Nas últimas 2 décadas, houve uma redução de quase 20 pontos percentuais do número de católicos no Brasil. No mesmo período, a população evangélica aumentou. Papa Francisco, seu grande amigo, Cardeal Cláudio Umes, aqui do Brasil, ele me falou algumas vezes já da preocupação dele com a evasão, com a perda de fiéis católicos aqui no continente e no Brasil especificamente, para outras religiões, principalmente para religiões evangélicas. E aí eu lhe pergunto, por que acontece isso? E o que pode ser feito? No conozco las causas y tampoco conozco los porcentajes, no los conozco. No conozco la vida de Brasil como para dar una respuesta, ¿no es cierto? Creo que el cardenal Hume fue uno de los que habló, pero no estoy seguro. Pero si usted me dice que él habla, sabe. No sabría qué explicarlo. Invento una cosa. Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. O sea, la Iglesia es madre. Ni usted ni yo conocemos ninguna mamá por correspondencia. La mamá, cariño, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en 1000 cosas, descuida la cercanía, descuida esto y se comunica solamente con documentos, es como la mamá que se comunica con su hijo por carta. No sé si esto pasó en el Brasil, no sé, pero sé que en algunos lugares de Argentina que conozco sí pasó eso. Y la falta de cercanía de sacerdotes, faltan sacerdotes, entonces se deja un pueblo sin sacerdotes, ¿no? Y entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdotes. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora, una mujer muy culta, le dijo, estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso, el sacerdote muy bien la escuchó, y cuando ya se iba para saludarla, le dijo, padre, un momento, venga.
y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen y le dijo: Padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. Este episodio me demuestra muchas veces el drama de esta fuga, digamos, de este cambio. Falta de cercanía. Yo vuelvo a repetir esta imagen. La madre así tiene al hijo. Lo cuida, lo besa, lo acaricia y lo alimenta. No por correspondencia. Só lembrando, e as pessoas, vocês já podem fazer as perguntas e encaminharem ao pessoal que está circulando aqui pelo auditório, tá? Da organização, pessoal de camisa verde. Já estou vendo muita pergunta aqui na parte da frente do auditório. Pode fazer em prática. Me chama a atenção o gesto, né, como ele usa o gestual. Do ponto de vista jornalístico, me chama a atenção que algo que facilitou muito essa entrevista, e eu acho que dá uma dimensão do que é o Papa Francisco, é porque ele se expressa na língua dele. E isso dá, do ponto de vista jornalístico, ele ao se expressar na língua dele, ele está falando, ele está sendo ele na essência, né? Porque quando ele fala em português, ele falando bem português, lendo bem, ou italiano, não é a língua primeira dele. Eu acho que ali, por isso que ele está tão à vontade. Eu acho que é algo que algo que fez crescer, potencializou muito essa entrevista. Ele ter falado em espanhol e inclusive a rigor fez questão, o nosso diretor, Alicama, ele fez uma recomendação que fosse uma tradução juramentada mais argentina e portenha, para não ter qualquer erro de tradução, ou não queria que fosse uma tradução de espanhol de Madrid, queria um portenho, então foi escalado um portenho para fazer essa tradução. E aí ele fala da questão da evasão de fiéis, que eu acho que é um desafio. Mais do que evasão de fiéis, é como cuidar dos fiéis. Essa é a grande preocupação. Que a gente vê em Aparecida em 2007 e a gente vê também mais recentemente quando ele conversa com os bispos brasileiros e depois com os bispos da América Latina. O trecho selecionado. Papa Francisco, quando o senhor foi escolhido no conclave, a Cúria Romana, especificamente, era alvo de críticas, inclusive críticas internas, de vários cardeais. E o sentimento que eu percebi, pelo menos dos cardeais com quem eu conversei, era um sentimento de mudança. Esse sentimento está correto? Usted lo nombró hace un rato, esto, entre paréntesis. Cuando yo fui elegido tenía al lado a mi amigo, el cardenal Gómez, porque en orden de decanancia, pues estamos uno detrás del otro, ¿no? Y fue el que me dijo esa frase que me hizo tanto bien: no te olvides de los pobres. Qué lindo. La Curia Romana. Bueno, la Curia Romana siempre se la criticó, más o menos. Se presta a críticas y como tiene que resolver muchas cosas, algunas cosas gustan, otras no gustan, algunos trámites están bien encausados, otros están mal enfocados, mal encausados, como en toda organización. Yo le diría esto: en la Curia Romana hay muchos santos, cardenales santos, obispos santos, sacerdotes, religiosas, laicos santos, gente de Dios que ama a la Iglesia. Pero eso no se ve. Hace más ruido un árbol que cae que no un bosque que crece. Se escucha el ruido de los escándalos. Ahora estamos con un escándalo de transferencia de $10 millones o $20 millones, no sé,
de un monseñor de ahí. Un bonito favor le hace a la iglesia este señor, ¿no? Pero hay que reconocerlo, este señor obró mal y la iglesia tiene que darle la sanción que merece, obró mal. O sea, hay casos de ese tipo. En el momento del conclave, antes están los que se llaman congregaciones generales y hemos tenido una semana de reuniones, los cardenales. Y ahí se hablaba claramente de los problemas, todo, ahí se habla de todo, porque estábamos nosotros solos y para ver cómo está la realidad y hacer el perfil del próximo Papa. Y ahí salieron problemas serios, derivados en parte de lo que ustedes conocen, de los Batilix y todas esas cosas, ¿no? Había problemas de escándalo allí, ¿no? Pero los santos seguían estando, ¿no? Esos hombres que dieron su vida y la dan por la Iglesia de manera silenciosa y con celo apostólico. También se habló de ciertas reformas funcionales que había que hacer. Eso es verdad. Y se pidió al nuevo Papa que tratara de hacer una comisión outsider para estudiar los problemas de reorganización de la curia romana. Al mes de mi elección, yo nombré esa comisión de 8 cardenales, uno de cada continente. En América, 2, uno de América del Norte y otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que esta comisión, que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre. Y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva porque la reforma de la curia es muy seria y veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma. Por otro lado, los teólogos dicen esto desde, no sé si de la Edad Media, en latín dice, Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista y que ahora no sirven más y que hay que reacomodarlas. Entonces así la Iglesia es dinámica y responde a las cosas de esta vida, ¿no? Todo esto se pidió en la reunión de cardenales previa. Me surpreende a sinceridade, né? Como ele não foge dos temas, ele, pelo contrário, ele aprofunda temas delicadíssimos para a igreja, mas ele aborda com tanta naturalidade, com tanta verdade, que o problema existe, o problema é grave, mas ele passa a ter uma outra dimensão, uma dimensão da transparência. E aí sinalizando claramente, né? Ele fala até do escândalo que estava acontecendo naquele momento, do monsenhor que estava com um problema lá de transferência de 20 milhões, né? no Banco do Vaticano, um recurso, e ele faz uma abordagem muito clara, olha, o que é errado, vamos reconhecer o erro, vamos admitir, ele não esconde as coisas, tá? É de fato uma nova maneira, um Papa que se expõe, que dá uma entrevista com a televisão, sabendo qualquer coisa ali, poderia, ele dava com uma super exposição ali, né? Tem um risco ali enorme, e o Papa Francisco também, ao fazer isso, ele também dá um sinal de muita transparência sobre os temas da igreja, né? Ele não se furta em falar sobre qualquer tema proposto durante a entrevista e de forma assim, abordando assim, me surpreende
surpreendia como ele ia se aprofundando e da minha humildade dele. Eu respondi em vários momentos, tá satisfeito? Eu respondi como eu queria. Nossa, como? Respostas absolutamente completas e profundas. Enfim, agora eu acho que abri para perguntas e vocês comandam aí. Só para agradecer pessoas queridas, eu não vou citar ninguém, mas pessoas que estiveram comigo a vida inteira e nos momentos mais difíceis. Eu estou vendo muita gente querida aqui da minha vida. Eu venho muito pouco a Recife, venho agora ver muito meu afilhado. Estou aqui olhando pessoas conhecidas e meu afilhado é um resgate aqui na minha ligação com o Recife. Mas eu queria agradecer todo mundo e todo mundo também, as pessoas, especialmente aquelas que estiveram comigo sempre. Agora a gente vai para a etapa das perguntas e a primeira delas vem do Padre Pedro. Bom, mais para colocar. Pois é. Você tem falado muito, agradeço muito a presença mais uma vez, tudo que você tem falado. Então, duas perguntas, uma desdobrada em duas. Você é jornalista político, né, digamos, e tem essa formação específica. Está claro que o conclave foi um momento político da igreja e tudo. Eu pergunto, né, no mundo globalizado, no qual a gente percebe a carência de grandes lideranças políticas, se a gente, apesar da diminuição dos católicos, qual é a chance de liderança política, independentemente do mundo católico, vamos dizer assim, não a liderança religiosa, mas o que você vê de oportunidade política na figura do Papa Francisco, não para guiar os católicos, mas na política no sentido mais amplo do termo para a humanidade hoje? Que elementos que você valorizaria? E a outra pergunta, eu faço logo, não sei se é pergunta não, talvez na Globo News seja proibido assim você se emocionar, mas aqui eu quero dizer que não é, então eu fiquei curioso para saber qual era aquele tema que você ia falar que você não falou. Você daqui para o final. Só para pegar o exemplo. Tchau. O problema é não terminar aqui, a gente encerra e acaba aqui a conversa nossa. Não ia conseguir não, porque, enfim, a história da gente vai. E aqui está boa parte da minha história. Deixa eu falar. Eu acho que o Papa Francisco, ele chega no Brasil num momento muito especial do Brasil. O Brasil tinha sido tomado por uma agenda negativa, uma insatisfação das pessoas, uma onda de protesto e um ambiente muito turbulento ele chega. Inclusive, eu estava conversando com alguns caras, eles preocupadíssimos como é que o Papa Francisco ia chegar no Brasil naquele ambiente, ele seria alvo e a força, né, espiritual independente aí de ser católico, ele trouxe uma agenda positiva para o Brasil. A gente estava no ambiente, eu vivenciando ali no Brasil, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Eu acho que ninguém tinha visto aquilo dali. Em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, né? Recife. Todo mundo estava muito assustado em Brasília. Eu vi ali aquele Palácio do Planalto amedrontado, sabe? Surpreendido, sem saber reagir. E aquele ambiente negativo, depois de junho, continuou. E o Papa Francisco traz, sim, uma nova agenda ao país. E o Brasil passa a respirar
inspirar, passa a ter um outro olhar, a autoestima do brasileiro cresceu muito, Papa Francisco. Não sou eu que digo isso, as pesquisas apontam isso. E mais do que isso, há hoje pesquisas que já indicam que o Papa Francisco, o ambiente foi tão bom. A Dilma tinha despencado nas pesquisas. E depois que o Papa Francisco ele estanca a queda da presidente Dilma nas pesquisas. Porque a queda nas pesquisas da presidente Dilma estava associada diretamente a esse ambiente negativo. Então, o fato dele trazer um novo ambiente ao Brasil dá uma pausa. Ele veio no momento certo. Se alguém tinha medo, então acho que ele traz eu acho que na política do Brasil, e acho que ele está fazendo isso pelo mundo também. Quando ele faz uma pausa ali para todo mundo pensar em orar na Síria, independente da religião, ele faz um diálogo interreligioso que é impressionante. Eu tive o prazer de conhecer o Rabino Skorka lá no Rio de Janeiro também, antes do Papa chegar, e assim, o relato é de uma franqueza, e ele fala também na entrevista no final sobre a importância do diálogo religioso e interreligioso, né? Então eu acho que o Papa Francisco, acho que do ponto de vista político ele é uma força poderosa nesse sentido mais amplo. Também poderia falar no sentido político mesmo, que ele também tem uma influência e tem eu acho, uma bandeira muito clara para a América Latina também, mas eu ficaria nesse momento, com essa visão mais ampla dele. Não sei se eu respondi. Vou aproveitar esse gancho porque a pergunta está bem linkada com o que você acabou de mencionar. Pergunta do Alan. Estudar a igreja como instituição política mexeu com a sua percepção da igreja como instituição espiritual? Alô? Como eu já falei, eu já conhecia muito a igreja. Não era um tema desconhecido. Quem é da cena pernambucana, quem viveu nos anos 80 aqui, que foi o período assim, de mudança, e quem cobriu também, eu vi aqui coisas assim, de igrejas e todo mundo aqui viu serem reassumidas por mandato judicial. Então, assim, do ponto de vista jornalístico, eu já tinha muita intimidade também. Então, não foi algo que tenha mudado minha percepção. É algo que eu já conhecia muito bem. Uma outra pergunta aqui que o autor não se identificou, e ele diz o seguinte: Gerson, fica claro na sua fala que tudo isso foi uma causa que você abraçou com o coração, com muita determinação. Como você fez para conseguir com que a Globo News também se mobilizasse e investisse nesse seu projeto? Olha, foi um objetivo jornalístico mesmo, que estava ali, não tem, o livro não é um livro de fé, é um livro jornalístico, a abordagem é exclusivamente jornalística e meu objetivo era exclusivamente jornalístico. O Papa é notícia. O primeiro Papa latino-americano é mais notícia ainda. A primeira visita do primeiro Papa latino-americano a um país é ainda mais notícia. Tudo que ele iria fazer no Brasil, o que ele fez no Brasil, virou notícia no mundo. Então, era uma aposta jornalística. Não perceber que isso é um grande assunto, é uma grande notícia, não estar antenado com um bom jornalismo. Então, essa foi a minha aposta. A Globo News, lógico, ela bancou de forma impressionante e surpreendente tudo que eu quis fazer. Onde eu quis ir, com quem eu quis conversar, quem eu quis entrevistar, ela disponibilizou tudo e era uma aposta de risco. Era uma aposta de risco. E tem um custo tudo isso. Então, não vou para Salvador conversar com o cardeal Dom Geraldo Magela, vou para Aparecida não sei quantas vezes conversar com o Dom Damasceno, presidente da CNBB.
Cara, já vou pro Rio conversar, passar lá no fim de semana, conversar com o Dorani, conhecer outros bispos, de conhecer padres, ampliar minhas fontes, ir lá conversar com o Dom Cláudio, ficar na sacristia do Mondilo, ir para Roma ter um curso altíssimo, uma equipe para mim lá. Então, com um senhor parceiro, que é o Marco Antônio Gonçalves, um professor, que foi o meu cinegrafista, grande, me ensinou muito, já falei aqui, e nossa, foi meu professor lá, de telejornalismo. Eu tive aqui toda uma professora, foi uma professora de telejornalismo, mas ele também foi um grande professor, viu, Aline? E a Aline muito querida aqui. Então, acho que foi uma aposta da Globo News mesmo. E em momento algum, eles apostaram e confiaram também na sensibilidade, na minha sensibilidade como profissional. Uma outra pergunta aqui, cujo autor não se identificou, diz o seguinte: como jornalista, depois de entrevistar o Papa, que outra personalidade mundial você gostaria de entrevistar? Não, acabou a entrevista do Papa agora. Ainda estou digerindo, não é fácil digerir isso. Não, nem comemorei ainda. Não consegui olhar ainda, linkar como eu queria a entrevista, parar um fim de semana para olhar. Não consegui ainda. Tudo que eu vi foi dentro da ilha de edição, a coisa indo para o ar, eu cercado de profissionais, colegas. Então tem que eu já entrevistei pessoas, assim, várias pessoas, várias entrevistadas que eu colocaria, pessoas importantes que eu entrevistei, que eu tive grande prazer. É aí que eu digo a coisa da escola, da encarte, da formação. Por exemplo, eu entrevistei algumas vezes o Ariano Suassuna, que me aproximei e para vários veículos. A última que a gente fez, parceria, foi uma conversa de amigos, foi para a Globo News. A gente colocou no Globo News em pauta. A Ariano me apresentou João Cabral várias vezes para o apartamento dele, fiz um perfil enorme para o Correio Brasiliense. Esse sim eu considero uma entrevista profunda, de 2 dias. Ele já ali no momento ele estava mais depressivo mesmo, ele já estava ali, foi um ano antes de ele falecer, ele anuncia na entrevista que era útil, eu falei, era o aniversário dele, eu estava no dia do aniversário dele, completamente ninguém na casa, num apartamento lindo no Flamengo, e ele fala, esse é meu último aniversário. Isso estava registrado na entrevista, e eu quando eu escrevi, eu falei, isso é muito mais um estado de espírito do que qualquer outra coisa. Escrevo de alguma forma isso e na verdade ele estava ali comemorando, já estava ali no final da vida dele, que a gente vê depois. Dom Helder, nossa, eu me lembro, Foca na rádio, ele recebia para Dona Zezita, colocava no leito de hospital para ele dar uma bênção, mostrar que já estava bem. Raquel de Queiroz, eu me surpreendi muito com... Eu cheguei lá no domingo, lá no apartamento dela no Leblon, e Raquel falou, eu vou lhe receber, porque a Ariana tinha muita influência, tem muita influência nessas pessoas, tinha porque já partiram. E ela falava, olha, porque eu vou assistir a luta do Mike Tyson. Eu vou acordar tarde, meu filho. Aí quando eu cheguei lá, mas Raquel, você gosta de luta? Adoro, meu filho, luta. E ela falou muita coisa, Raquel, naquela entrevista. E no final ela percebeu que ela tinha falado, ela falou assim, quando fez uma dedicatória para mim, deu um livro, Gerson,
piedade. Uma pergunta aqui diz o seguinte, aliás, pergunta, você teve algum retorno do próprio Papa depois dessa entrevista? Precisava uma autorização, enfim, que teoricamente não precisaria, mas depois foi preciso, porque o Vaticano estava exigindo e aí eu fui, você sabia que ele ia estar no Palácio São Joaquim, fui para lá. E aí tinha uma audiência privada, o Dom Paulo, que é um bispo auxiliar, que não foi o bispo que colocou o presente, mas que ele estava no comando do palácio lá, porque a dona ele estava como anfitrião. Aí me botou dentro do palácio. E aí terminou a audiência, todo mundo vai, cumprimenta, ganha um textinho, tudo. Ele já tinha assinado. O Papa Francisco, não sei nem se eu poderia falar aqui, mas não acho que não é nada demais. Ele é de um carisma, de uma simpatia, e aí ele 2 vezes na audiência ele dava um tchauzinho e dava um pequeno gesto. Foi ali que você teve a certeza que de fato ele ia? Não, isso já foi depois. Isso já depois. Eu estou falando, a entrevista foi quinta, na sexta. O retorno, se ele gostou ou não, né? E aí ele falou, acabou todo mundo. Aí eu estava com a Dona Ani, Gaspar sempre olhando, né? Que era o leigo que cuidava da viagem, que cuida das viagens internacionais do Papa, e Papa. Gaspar sempre muito afastado, e aí ele de uma delicadeza, que tinha gostado muito, tinha ficado impressionado com a entrevista e disse que estava tudo ok. Isso daí está até registrado, né? Pode ver como é que eu estou tentando conseguir, porque tem lá, eu sou meio confuso com essas coisas de internet, mas eu estou adquirindo essas fotos, porque tinha um fotógrafo lá do Vaticano, que era o final de uma audiência, e aí recebia um por um e eu fui o último, por recomendação lá do Dona Ani. E aqui ele falou que estava ok, logo depois veio o ok do Vaticano para só autorizando o uso da imagem. Enfim, era uma coisa burocrática, mas que precisava, teoricamente não precisava o Papa ter se envolvido com isso. Mas que bom que eu tive o retorno dele de um caso impressionante. Impressionante. As imagens registram isso, o afeto dele é impressionante. Gerson, minutos antes da entrevista, o que é que passou pela sua cabeça? Que tipo de emoção quando você viu o Papa ali na sua frente e aquele momento que estava de fato prestes a acontecer, que você teve a certeza que de fato ia fazer aquela entrevista? A responsabilidade profissional é tamanha, a tensão para chegar é tamanha, que mesmo ali, se tivesse algum momento ali que você quer se emocionar, ou que você gostaria, você tem que estar muito concentrado com o seu objetivo. Qualquer descuido ali, era uma entrevista ali que era uma aposta de vida ali. Então, qualquer descuido ali, a entrevista poderia perder um rumo. Então, você tem que estar absolutamente concentrado. Em alguns momentos, sim, eu fiquei contemplativo ali, mas são poucos os momentos, porque tudo ali, eu só fiquei aliviado quando acabou. Aí ele me deu um texto, me deu uma medalha, aí é que eu me caí assim, poxa, acabei de entrevistar o São Paulo. É verdade que ele deixou de almoçar para conceder a sua Não foi fazer a sexta. Ele almoçou e deixou de fazer um descanso que tem, ele deixou de fazer, que era um horário que ele teria. Então ele falou, não, eu não costumo fazer mesmo, então eu vou. Isso é a informação que eu tive de quem estava ao lado do Papa. Dos brasileiros, do Vaticano, repito, vetou a entrevista. Então, gente, em função do horário, né, a gente ainda vai ter a sessão de autógrafos. Eu vou encerrar essa parte das perguntas, mas antes a gente vai ter uma surpresa aqui para o camarote. Estou vendo só algumas pessoas aqui, Ana Angélica, só para registrar. Não vou falar, senão me emociono, que a Luísa está ali, meu tio Antônio. Enfim, algumas pessoas muito queridas, especiais, a Maria Helena está aqui. Esse momento vai ter a entrega, né? Já produzido, todo mundo da universidade.
a asa branca que o Padre Pedro vai fazer essa entrega. Na verdade, eu vou convidar a Paula, a Aline e um dos estudantes de camisa verde, um aluno funcionário do professor, para entregar a asa branca, que é o símbolo da universidade, mas é também um símbolo bem importante do Nordeste, né? E que essa pombinha nordestina possa ser, né, também um símbolo da paz, que possa fazer você alçar muitos voos, né? Tá bom? Gostaríamos de registrar os agradecimentos especiais à Solar Coca-Cola, à Faça Gráfica e à SPS Livraria que apoiaram este evento. Em nome da Universidade Católica de Pernambuco, nós agradecemos a presença de todos e podemos seguir para a sessão de autógrafos. Boa noite.